Pessoal, tá chegando aí. Boa noite, pessoal. Linda noite para nós. Estamos aqui com o Marcelo Felipe para falarmos um pouquinho sobre o nosso aulão aqui, Liderança com a PNL. Você é um líder? Você é um gestor? Por que você está aqui hoje com a gente? Deixa aí no chat. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Thay. Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Então, já pega aí uma caneta, um papel, que a gente vai rabiscar um pouquinho. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, vocês vão trabalhar junto comigo. A gente vai falar um pouquinho da PNL na liderança, algumas estruturas de liderança, e eu vou fazer alguns exercícios com vocês, e eu vou pedir para vocês responderem aí, para vocês fazerem uma autoavaliação. Fechado? E mais do que isso, não quero ficar aqui falando sozinho. Então, coloca aí no chat as perguntas para a gente, que a Thay vai lendo aí, conforme for tendo perguntas, a gente vai parando em alguns momentos e vai respondendo. Estamos aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. A PNL é uma ferramenta tão poderosa que ela serve para tudo na vida. Isso talvez seja o grande barato da PNL, foi uma das coisas que me encantou na PNL. A PNL não é para saúde, não é para liderança, não é para aprendizagem, não é para relações no trabalho, para o lado profissional, era para tudo, porque o foco dela é como nós funcionamos. Quando a gente percebe que esse foco de saber como nós funcionamos, nós podemos levar isso para qualquer lugar, isso começa a ficar muito mais interessante. E é aí que a PNL começa a ajudar a gente. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui juntos. Então, vamos lá. Quais são os 4 pilares da liderança quando a gente trabalha essa liderança com o olhar da PNL ali? Primeiro pilar da liderança é o líder em si. O líder e as habilidades pessoais que esse líder pode desenvolver. Que tipo de habilidade você, como líder, e aí eu quero que você que está aqui nos assistindo, ou você que vai nos assistir depois, não importa se você tem cargo de liderança ou não. Se você tiver, vai cair como uma luva para você. Se você não tem, lembra que você é líder da sua vida. E liderança é uma habilidade que todo mundo precisa para fazer a sua vida acontecer. E é primeiro ponto, quando nós pensamos nessa liderança, é o papel do líder, de nós mesmos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso negócio. Nós precisamos desenvolver habilidades pessoais. Nós vamos falar de várias delas aqui, como, por exemplo, escutar ativamente, como, por exemplo, dar e receber feedback, como, por exemplo, delegar. Nós precisamos desenvolver isso em tudo. Senão, na sua casa, mesmo que você não tenha uma função de líder no seu trabalho, no seu negócio, na sua casa você vai acabar fazendo tudo para todo mundo, vai resolver a vida de todo mundo e a sua ficando para depois, ou você vai ficar com grande carga aí nos seus ombros. Então, um grande ponto é quais são as habilidades que você precisa desenvolver como líder. Segundo ponto é um olhar sempre sistêmico, é pensar sempre sistemicamente. Nós não fazemos nada sozinho. Tem uma frase famosa que diz que sozinho a gente pode ir até um pouquinho mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. Então, eu preciso olhar esse sistema e não brigar com esse sistema. Na verdade, eu preciso fazer esse sistema trabalhar junto comigo. De que forma? Pensando aí minimamente em 3 perspectivas. Quais são essas perspectivas? A primeira delas é a intrapessoal, é a dimensão intrapessoal. É você olhar para dentro de você e mudar o que você precisa dentro de você. Então, você quer, por exemplo, que toda a tua equipe seja pontual? Quem precisa começar sendo pontual? Você. Você quer que as pessoas se comuniquem com respeito? A sua comunicação precisa vir com respeito. Então, quando você, em primeiro lugar, olha para dentro e vai exercendo todas essas mudanças dentro de você, você vai criando uma baita de uma estrutura de crescimento e de evolução para chegar no lugar que você quer. E esse é um grande trabalho que a gente tem que fazer. Que a nossa tendência, quando alguma coisa não está agradando a gente, é dizer para o outro o que ele precisa fazer. Mas dizer para o outro o que ele precisa fazer é depois. Primeiro, eu preciso dar o exemplo. Quando eu vou e mudo em mim aquilo que eu quero, aí eu vou para a dimensão interpessoal, que é você com os outros, você com as pessoas que trabalham diretamente com você. Você e os seus colaboradores, por exemplo. Se você quer pensar em você como líder na sua casa, você e a sua família. Você e os outros, o teu efeito maior vai ser baseado no teu exemplo. Você está fazendo aquilo que você está pedindo para os outros? Quando você começa a se tornar um exemplo nessa dimensão intrapessoal, fica mais fácil você passar essa mensagem e tocar no coração das outras pessoas também, porque elas vão olhar para você e vão perceber que você faz aquilo que você fala.
Quando você começa a fazer isso fluir dentro da equipe e você começa a botar a equipe para ter um resultado baseado nisso, então vamos lá juntos. Primeiro você mudou em você, depois você levou isso para a equipe começa a ter um resultado. Pensando numa empresa, numa organização, a própria empresa, as outras áreas vão começar a olhar para a sua área e vão começar a perceber essa evolução. Vão começar a perceber que a tua área, a tua equipe dá uma resposta diferente. E aí, naturalmente, elas vão começar a ser influenciadas pela sua equipe. E isso vai se propagando. Outros líderes vão ser influenciados por isso e daqui a pouco aquele modelo que você aplicou e que está funcionando bem, você começa sutilmente a gerar mudanças em outras equipes, em outras áreas, e essa dimensão vai crescendo dentro da empresa. Então, olhar esse pilar de liderança é muito importante, porque senão eu quero mudar a empresa, mas eu não estou sendo um exemplo, eu não estou criando a minha equipe para ser um exemplo. Quando eu faço esses dois passos iniciais, me tornar um exemplo daquilo que eu acredito que funciona e que dá resultado, fazer em seguida a minha equipe dar resultado, a própria empresa vai começar a perceber, isso vai começar a se propagar naturalmente. O terceiro pilar são as pessoas que trabalham com você, os colaboradores. E gerar relacionamento, ter uma relação aberta, direta e, ao mesmo tempo, assertiva com essas pessoas é fundamental. Quanto mais você acumula e não fala aquilo que é importante para você, ou quanto mais você cria uma relação distante, onde o outro não tem coragem de falar o que precisa para você, por medo, por qualquer outra coisa, quando você é o líder dessa pessoa, essa equipe dificilmente vai ter uma alta performance. Quando tem jogo oculto, dificilmente tem produtividade máxima. Guarda isso. Você precisa ter um jogo aberto, todo mundo saber o que tem que fazer, todo mundo saber qual é a sua função e todos estarem disponíveis para ajudar uns aos outros. Quando todos trabalham juntos, a gente vai muito mais longe, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Isso serve em todas as dimensões. A Tainá, que está aqui com vocês, eu vou brincar com ela, ela nem sabe, acabei de inventar aqui só para botar ela no jogo. Ó. A Tainá, do marketing aqui. Antigamente, Tainá nem aparecia no vídeo, né, Thay? A Thay só está aqui escondida aqui nos bastidores rindo aqui. Eu estou vendo. Vocês não estão vendo ela aí não, mas eu estou vendo ela aqui. Ela nem aparecia. Agora ela já entra, apresenta, fala com o cliente, faz isso tudo. Por quê? Porque em determinado momento o INAP precisou da ajuda dela. E ela foi lá ajudar o INAP, mesmo aquilo não sendo exatamente a função dela. E hoje a bichinha já gostou, já apresenta, se deixar, acho que daqui lá para metade do ano ela já está dando a palestra do nosso lugar. E eu vou fazer o marketing lá, porque a bichinha já gostou desse negócio, está arrebentando, né, Thay? Isso o quê? Isso é muito legal de ver. Por quê? Quando você quer ajudar os outros, você vai desenvolver outras habilidades para ajudar os outros. O que você tem que tomar cuidado é que você não pode carregar o outro nas costas. Uma coisa é ajudar. E isso tem que ter na equipe, um querer ajudar o outro, mas um não pode querer jogar a sua carga para o outro. Tem que ter assertividade, tem que ter respeito, tem que ter limite. Quarto ponto fundamental, o quarto pilar aqui da nossa liderança, é ter clareza daquilo que você quer, daquilo que a empresa quer, daquilo que a área quer atingir. É ter um objetivo claro, é pensar estrategicamente, com início, meio e fim. É pensar no campo estratégico como a tua área, o teu negócio, aquilo que você conduz, vai gerar o resultado que você busca. É conseguir acompanhar esse objetivo com indicadores para você saber se for necessário alguma mudança, algum ajuste. Quando você cria indicadores, quando você cria uma visão clara para você, para a sua equipe, para todo mundo que trabalha com você, de onde a gente vai chegar, do lugar que você quer atingir, e você vai criando marcos para validar se você está indo ou não para lá, você começa a conseguir se antecipar quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Você começa a poder ter feedback constante e aprimorar em cima disso tudo. Esses são os 4 pilares básicos que a PNL ajuda a gente, que nós usamos aqui dentro do nosso curso de PNL mesmo. A nossa formação de PNL, por exemplo, tem um módulo só de liderança. E nesse módulo de liderança, você trabalha esses 4 pilares aqui. Mas vamos abrir um pouquinho mais isso. Vamos pensar nessa PNL, na liderança e nessas habilidades. Pegando aquilo tudo que eu falei nos 4 pilares e abrindo isso em ferramental, em características e habilidades, a primeira coisa que a gente precisa é se conhecer. Então, autoconhecimento é fundamental. Não dá mais para viver na vida hoje sem ter autoconhecimento. Ou você entra no autoconhecimento, ou alguém vai usar o autoconhecimento para entrar em você e para fazer você decidir aquilo que é importante para outra pessoa. Então, se você quer decidir a sua vida, você precisa se conhecer. Se você quer decidir o seu negócio, você precisa se conhecer, conhecer o seu negócio, conhecer as pessoas que trabalham com você, conhecer o seu mercado. Tudo isso, esse conjunto de coisas tem a ver com autoconhecimento.
E o grande desafio disso é que isso não tem hora para acabar, não tem tempo para acabar. Todo dia você pode aprender um pouquinho sobre você, sobre o negócio e sobre as pessoas que trabalham com você. Lembra, ó, tô falando aqui, mas já vai deixando a tua pergunta, vai deixando o teu comentário que a gente quer muito saber se isso aqui está sendo útil para você e o que mais você quer saber. O que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não puder, a gente pergunta para alguém e responde depois. Segunda habilidade, criatividade. No mundo corrido, no mundo que muda o tempo inteiro, se você não tiver criatividade para se reinventar, para quando estiver caminhando naquele teu objetivo estratégico, você trocar alguma direção quando necessário, trocar um pouco o caminho, fazer um caminho alternativo para chegar mais rápido onde você quer, ou para lidar com algum tipo de obstáculo que não estava previsto, que foi imprevisto ali, quando você usa essa criatividade para isso, a gente cresce. O brasileiro é um povo altamente criativo aqui. Se a gente usasse a criatividade que a gente tem para coisas boas, para crescer, para evoluir, para criar negócio, para criar ideias, para fazer a vida das pessoas melhores, eu tenho certeza que nós seríamos, por exemplo, um dos primeiros países do mundo em desenvolvimento. Mas a gente ainda não usa isso desse jeito, mas está na hora de começar a usar. Terceiro ponto, assertividade. Assertividade, você falar o que você precisa, na hora que você precisa, do jeito que você precisa, indo direto ao ponto, como diz aqui nosso mestre Jairo Mancilha, mas sempre mantendo respeito. Sempre cuidando da pessoa que está do outro lado. Sempre sabendo que tem outro ser humano do outro lado. E essa assertividade é fundamental para a gente chegar num denominador comum, para não acumular conflitos. Quando você trabalha em equipe, é óbvio que vão ter divergências, é óbvio que vão gerar pontos de vista diferentes. Quando a gente senta e resolve, fala um para o outro, tudo se resolve, a gente ajusta e segue em frente. Quando a gente fica com jogo oculto, com ideias ocultas, com agenda oculta, as coisas não funcionam, como eu já falei, a equipe dificilmente vai atingir uma alta performance. Outro ponto, que eu já toquei um pouquinho também, é a resolução de conflitos. Você está lidando com pessoas? Vai ter conflito. É normal. Eu posso gerir o conflito, eu posso evitar o conflito, mas eu vou ter que entrar na zona do conflito. Porque nós aqui, ó, eu e todos vocês que estão aqui assistindo, ou todos vocês que vão assistir depois, temos pensamentos diferentes. Na hora que esses pensamentos se confrontarem, a gente vai ter que decidir qual é a interseção entre eles. Ou a gente decide qual é a interseção, ou vai ficar um julgando o outro. Então, o que que o líder faz? Ele senta com a outra pessoa que tem uma ideia divergente e chega num denominador comum. Vamos lá. Para mim tem que ser assim. Para você tem que ser como? Vamos botar aqui na mesa. O que a gente pode chegar de interseção? Qual é a interseção do que você quer, do que eu quero, do que a empresa precisa? E a gente encontra um denominador comum para todo mundo trabalhar. Quando todo mundo constrói a ideia, todo mundo vai junto com a ideia. Quando o líder quer impor o jeito dele e não ouvir os outros, pensa aí comigo. Pensa você que está me ouvindo aqui agora. Você gosta quando alguém diz o que você tem que fazer e não pede a sua opinião? Não gosta. Todo mundo gosta de ser ouvido. Então, resolva os conflitos, sim, mas escutando o outro lado da história também. Outro ponto, outra habilidade que é necessária ser desenvolvida por todos, e principalmente pelo líder, é a comunicação clara. Comunicação clara, ela vai trabalhar juntinho com a comunicação assertiva. É você, de novo, falar o que você precisa, comunicar o que você precisa, chamar para conversar quem você precisa, dizer o que precisa ser dito, ouvir o que precisa ser ouvido e, de novo, chegar num denominador comum. A sua comunicação clara, quando ela estiver realmente clara, ela já vai ser assertiva ali. Outro ponto que vai trabalhar juntinho com isso, nesse tripé, assertividade, comunicação clara, é a escutativa, que vai fechar esse tripé. Antes de falar, eu preciso ouvir. Popularmente, a gente tem dois ouvidos aqui e uma boca, então, provavelmente, ouvir é uma coisa mais importante do que falar. E a gente acha que, como líder, a gente tem que falar, a gente tem que dar direção. Somos nós que temos que dizer o tempo inteiro o que tem que acontecer e para que lugar que a gente tem que ir. Quem disse? Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode ouvir primeiro? Quando você ouve as ideias de cada um, pega pedaços delas e conta essa ideia juntando com a sua, não é muito mais fácil chegar no coração das pessoas? Não é muito mais fácil tocar naquela equipe, fazer ela abraçar aquela ideia? Porque um pedaço daquela ideia é de cada um. Quando todo mundo participa da criação, todo mundo cresce, todo mundo trabalha junto, todo mundo briga junto para chegar no lugar em comum. Outro ponto importante, ali abrindo, é o que a gente já falou, do pensamento sistêmico. Sempre olhar o sistema. Não adianta você olhar o que é melhor para você,
não adianta você olhar o que é melhor para a equipe, não adianta você olhar o que é melhor para a empresa. Você precisa olhar o que é melhor para esses três. E você precisa trabalhar isso em conjunto. Nos meus trabalhos aqui de treinamento de liderança, programas de liderança que eu faço em empresas, programas de coaching executivo, coaching de equipe, uma das coisas normalmente que a gente precisa trabalhar sempre é isso. É fazer os líderes conversarem antes de acontecer o conflito. Um líder chamar o outro para conversar, entender o que a outra área precisa da sua área e encontrar denominadores comuns, um método, uma prática, um processo para que seja atendido da melhor maneira, para evitar conflitos futuros. Então, quando você pensa sistemicamente, e esses líderes se falam e se integram essa ideia, e todo mundo começa a colaborar, você evita um monte de conflitos, fica muito mais leve o trabalho e a vida flui muito melhor. E para isso tudo funcionar, a gente precisa de feedback. Você precisa dar feedback como líder e você precisa sempre ouvir o feedback das outras pessoas. Isso é fundamental e é muito importante. Tem aquela mensagem popular que a gente fala aqui na área de desenvolvimento humano, né? Feedback é aquele alimento dos campeões. Esse é o ponto. Feedback ajuda todo mundo a crescer e todo mundo a evoluir. Tudo aquilo que as pessoas estão te dando de feedback quer dizer que é real? Não necessariamente. Você tem que ter bom senso para filtrar, mas você precisa ouvir. O filtro vem depois. Escuta, leva para dentro de você. E se você levar de verdade, a tua consciência vai te dizer se você precisa ajustar alguma coisa ou não. Da mesma forma, quando você levar para outra pessoa, leva com uma comunicação clara, leva com assertividade, mas leva também com respeito. Que aquela outra pessoa, no lugar que ela está, ela merece todo esse respeito. E isso tudo está aqui dentro da PNL. Então, de novo, voltando um pouquinho na linha do tempo. O que é a PNL em si? É um modelo de comunicação. É uma forma da gente se comunicar e entender um ao outro. Você também pode entender a PNL como uma forma da gente estruturar a experiência pessoal. A programação neurolinguística te ajuda a estruturar a tua experiência pessoal. E se você consegue estruturar bem a tua experiência pessoal e se comunicar bem e consegue transmitir isso, você já não está agregando pra caramba no teu papel de líder, por exemplo, seja onde for. É uma maneira também de entender e de organizar o pensamento. Então, quando você domina a PNL, você tem essa vivência da PNL, você começa não a ficar a julgar o que o outro, por que o outro está fazendo o que ele está fazendo. Você começa a ficar curioso. O que faz o outro agir do jeito que ele está agindo? E quando você entende a história do outro e responde à história e não ao comportamento, você muda o comportamento. A PNL também pode ser vista como uma ferramenta poderosa de transformação e mudança, porque como ela fala do ser humano, quando esse ser humano se olha verdadeiramente no espelho, ele consegue enxergar o que ele precisa melhorar e crescer. Quando esse ser humano se torna líder, ele leva isso para a equipe, essa abordagem de PNL, todo mundo cresce. Tinha uma época, eu já estou nessa área de PNL há bastante tempo, e tinha uma época, há anos atrás, onde as pessoas ainda tinham um pouco de preconceito com a PNL. E era muito interessante. Como eu sempre fiz trabalho de treinamento, desenvolvimento em empresas, quando algum líder me contratava, alguma empresa queria me chamar para fazer um programa de liderança, de treinamento, desenvolvimento de líderes, coaching, seja o que for, ele sempre, se a pessoa conhecesse PNL, a primeira coisa que ela me pedia é, cara, você tem que usar a PNL, porque a PNL vai fazer muita diferença para essas pessoas. Quando a pessoa nunca ouviu falar de PNL, como era uma época que tinha um pouco de preconceito, eu nem tocava na PNL, mas todo o meu trabalho tinha um embasamento de quê? Da PNL. Mas eu não precisava dizer que é a PNL, porque a PNL, é o que funciona. Então, em resumo, PNL é uma atitude mental. É o que você leva para dentro, é o que você escolhe fazer e é o que você faz efetivamente do lado de fora. E é como você realimenta esse processo, evoluindo você como líder o tempo inteiro, crescendo, se tornando mais forte e ajudando os outros a crescerem junto com você. Tudo isso nos leva ao autoconhecimento. Lembra? Tudo começou pelo autoconhecimento. Então, agora, pega aí aquela caneta, aquele papel que eu te falei, e você vai começar a, sinceramente, levar sua consciência para você e vai te dar uma nota em alguns quesitos que eu vou trazer aqui para você. Eu quero que você me diga em que nível você está aqui. Escreve aí no teu papel. Capacidade de chegar a um acordo em situações de conflito. Então, quando você tem uma situação de conflito com alguém no seu trabalho, com alguém na sua casa, por exemplo, na sua igreja, na sua comunidade, onde for, de 0 a 10, onde 10 é a nota mais alta, qual é a tua habilidade de chegar no consenso com o outro lado? Vai lá. Fala para mim. Se você quiser, compartilha com a galera aí no chat também, o pessoal saber como você está pensando. Mas seja sincero, seja sincera.
em relação a isso? Segundo item, flexibilidade para lidar com opiniões diferentes. E aí, quando chega alguém que pensa diferente de você consegue ouvir tudo bem? O quanto que você está aberto para o contraditório, para ouvir uma opinião diferente da sua? Seja uma opinião política, seja uma opinião de futebol, seja uma opinião de vida, seja uma opinião de trabalho, seja uma opinião de liderança. Você consegue ouvir sem levar isso para o pessoal? Você consegue ser flexível para querer entender o que faz o outro pensar dessa forma em vez de julgá-lo? E aí, sinceramente, escreve aí, de 0 a 10. Vai lá. Que nota que você dá para você? Escreve no chat aí também, ó. A gente está aqui para ouvir você. Qual nota A, que você dá? a Daniele colocou 10 na primeira que você perguntou aí. Boa, Dani, é isso aí, ó. Flávia também 10. botou 10. Boa, isso aí, ó. Daniele já fez PNL, já fez coach, né, Dani? Então tá aberta, esse coração tá aberto para ouvir os outros, para ouvir também o contraditório. Boa, isso aí, ó. Mais uma. Vamos lá. Opa, só uma. Controle do meu próprio tempo. E aí? O relógio trabalha para você ou é você que sai correndo atrás do relógio toda hora atrasado para algum compromisso? Você é aquela pessoa que é envolvida por 250 reuniões e vai atrasando uma outra e não consegue dar um limite, ou você domina bem o seu tempo e consegue levar a produtividade? Vai lá, 0 a 10, que nota que você dá? O controle do tempo já começou a dar uma escorregada aí já, hein? Estou vendo aqui no chat, hein? Mais uma. Habilidade de desenvolver as pessoas e fazê-las pensar por conta própria. Não é levar sua opinião para elas, é fazer elas refletirem e chegarem à conclusão. E aí? Você consegue fazer perguntas para as pessoas, para fazer elas chegarem às conclusões que elas precisam? Ou você só consegue dizer para elas o que tem que ser feito? Quando você só diz para elas o que tem que ser feito, elas podem até fazer, mas elas não estão aprendendo. Quando você faz elas pensar, elas aprendem. E com um curto espaço de tempo vão se tornando autogerenciáveis. E aí, qual a sua habilidade de fazer as pessoas, de fazer perguntas e fazer as pessoas entenderem o que elas precisam fazer, de 0 a 10? Gustavo está arrebentando aqui na escala que eu vi aqui também. É 10, 10 e 10. Boa, meu camarada. Está destruindo aí a relação. Também quantos anos trabalhando nessa liderança aí, né, Gustavão? Aquele abraço, meu amigo. Estou vendo aqui também no chat enquanto eu espero. Vamos lá. Capacidade de escutar o que o outro tem a dizer sem divagar mentalmente. Sabe? Escutativa. Escutativa é quando o seu corpinho e seu espírito e a sua alma e tudo aquilo que é você estão no mesmo lugar. Não é quando teu corpinho está lá na reunião e tua mente está pensando no que você vai fazer nas férias, em outra coisa, que a reunião tá chata pra caramba. Então vai lá, vamos lá. Fala aí de verdade, 0 a 10. Você fica lá prestando atenção, escutando ativamente, mesmo quando aquele negócio está chato? Bota aí. O cabeçote começa a pirar. Opa, a nota tá caindo aí, hein? Que eu tô vendo no chat, hein? Também eu exagerei, né, gente? Prestar atenção naquilo que é chato pra caramba é sempre um desafio. Capacidade de lidar com críticas a seu trabalho. E aí, tudo bem? Quando alguém vem com feedback e fala, você tem que dar uma melhoradinha nisso aqui. Olha, não gostei quando você fez a apresentação assim. A sua forma de falar me ofendeu. E aí? Você escuta bem? Não importa se a pessoa tem razão ou não, você para ouvir e ouve de coração aberto? Ou dá aquela vontadezinha de dar logo uma tapa na orelha quando a pessoa não tem razão? Vai, abre seu coração aí, que agora que a gente já está com intimidade aqui. Dá uma nota de 0 a 10 aí. Aí, a realidade do Gustavo está aparecendo. Ó. Ele deu 10 para ele, mas a esposa deu 0. Então, a gente tem que começar a fazer esse comparativo aí. Depois você pega essa mesma nota e leva para alguém que te acompanha aí e pergunta se dá essa nota mesmo aí, se isso é verdade mesmo ou não, hein? Vamos lá, mais uma. Percepção do que se passa na cabeça do outro. Você consegue ter uma boa percepção, um pouco de empatia, de sacada do que o outro está pensando? Você tem uma leitura boa do outro? Vai lá, de 0 a 10. Quanto é que está esse teu olhar de percepção do outro? Flavinha botou, tem que ser crítica construtiva, com certeza, Flavinha. Tem que ser construtiva. Quando não é, não faz nem sentido. Vamos combinar, né? Última, capacidade de se encaixar
Capacidade de encaixar o que tem para fazer no tempo disponível, sem sobrecarga, sem trabalhar até 3 horas da manhã, sem ficar com os ombrinhos todo duro, pesadinho. Saber dizer um nãozinho e botar um limite. E aí, rola de 0 a 10? Consegue botar limite, dizer não, encaixar o que você precisa no trabalho, dar um limite quando é necessário, de 0 a 10, vai. Tô sentindo que essa nota vai cair agora, hein, cara? Fala para mim. 5, eu falei, ó, estamos começando a cair. Sabia, cara, essa nota aí começou a cair. Dizer um nãozinho para aí. Elson botou, mandou ver, botou 9 aqui, é isso aí. Dizer um não é bom de vez em quando, até porque muitas vezes quando você fica dizendo só sim para os outros, para quem que você está dizendo não? Para você. A gente tem que aprender a botar limites também e saber o que que dá para encaixar no nosso tempo e o que que não dá. Então, bora continuar aqui. Qual é essa diferença entre o chefe tradicional, o gestor tradicional e o líder? Vou pegar 3 aqui, a gente trabalha várias delas dentro da estrutura da PNL, mas a base é, o chefe tradicional, ele busca o controle, ele quer controlar. Ele quer controlar as metas, ele quer controlar o resultado. Faz sentido? Faz. Claro que faz sentido. Querer controlar o resultado faz todo sentido. O problema é quando o chefe quer controlar as pessoas. Aí vai começar a ter problema. Eu preciso controlar minhas finanças, minha agenda, as metas, os resultados, as reuniões para elas terminarem no prazo e para manter a pauta. Tudo isso precisa de controle. Mas quando eu quero controlar pessoas, eu gero um problema. Qual é o papel do líder? Ele mantém esse controle nas coisas que são funcionais e facilita a mudança. Então, tem determinada coisa para ser feita? Alguém tem uma ideia melhor para aquilo que vai resolver e vai atender a empresa? Então, vá lá e faz. O líder está sempre aberto para isso, para ir lá e fazer isso. Outro aspecto é o processo. O chefe tradicional é focado em processo. Então, o processo que manda na empresa encaixa as pessoas aí e faz elas seguirem o processo. É importante em alguns momentos? Claro que é. Mas quando tem o toque do líder, ele segue as pessoas. E ele faz as pessoas, os processos se encaixarem nas pessoas. É óbvio que o que eu estou dizendo aqui, quando você está numa empresa muito grande, uma multinacional, por exemplo, tem um limiar para você fazer isso. Tem coisas que você não consegue ajustar. E tudo bem, faz parte. As pessoas vão ter que se ajustar um pouquinho. Mas na maioria das empresas que a gente tem aqui no Brasil, nas startups da vida, microempresas, pequenas empresas, a maioria, pela sua estrutura de crescimento, consegue muito bem adaptar as pessoas ali, ajudar as pessoas a criarem processos que se encaixem mais à realidade delas, ao invés de pegar alguma coisa pré-montada de mercado e querer jogar as pessoas lá. Quando você faz tudo isso trabalhar junto, o crescimento é muito maior. Eu já trabalhei em algumas empresas antes de mudar de carreira aqui, na área de negócio. Eu venho da área de negócio, na área de tecnologia. Então, a gente tinha sempre um desafio. Trabalhei em umas 2 empresas que o problema, entre aspas, era o mesmo. Os diretores queriam que o vendedor, o executivo de vendas, ele dominasse a tecnologia para saber vender para o cliente. Você acha mesmo que algum vendedor tinha paciência para dominar a tecnologia? Aí eu lembro que eu trabalhei numa empresa que um diretor perdeu a paciência e fez o seguinte, ele pegou o cara técnico e transformou em vendedor. Foi lindo, todos os clientes aprenderam, começaram a entender todos os nossos produtos, mas quem comprava alguma coisa? Finalmente, eles escutaram o nosso feedback, falaram assim, e a gente chegou, o nosso feedback era mais ou menos o que eu vou dizer aqui para vocês, e eles acataram, e a empresa começou a funcionar. A gente chegou e falou assim, olha só, a meta do vendedor é 5 milhões, a meta do gerente de projeto aqui, do gerente técnico é 3 milhões, bota os dois para trabalhar junto e a meta deles é 8 milhões. O jeito que eles vão entregar, quem vai em que reunião, não importa, mas bota os dois para trabalharem, um ajudando o outro, e eles entregam tudo aquilo que eu preciso. Esse é um exemplo de adaptar os processos às pessoas e alcançar o mesmo resultado na empresa. Por último, o chefe gosta de dizer como as coisas devem ser feitas. É óbvio que é necessário, em alguns momentos, você dar diretrizes, mas o nosso papel como líder é incentivar a pessoa a encontrar a resposta, é fazer ela pensar, é fazer ela entender por ela mesma o que ela errou e o que ela pode fazer diferente. É muito mais rápido, em curto prazo, dizer para o outro o que você tem que fazer. Olha, clica aqui, vai aqui, faz tal coisa, está resolvido. Mas semana que vem, quando o problema acontecer de novo, você acha que a pessoa vai fazer sozinha ou ela vai te perguntar novamente? Quando você começa a fazer perguntas, incentiva essa pessoa a refletir, a pensar por ela, a corrigir o que ela precisa, isso começa a mudar. Isso começa a evoluir. Todo mundo começa a crescer dentro dessa estrutura. E aí começa a ficar bacana a história. E aí, faz sentido essa transição? Então, a gente não vai abandonar
aquilo que o gestor tradicional usava. A gente só vai adaptar isso para um novo mundo, com esse toque de liderança, facilitando a mudança e usando o controle naquilo que é funcional, focando nas pessoas e fazendo os processos sempre que possível se adaptar a elas para o resultado da empresa, incentivando todo mundo a aprender e a evoluir, em vez de sempre ficar dizendo o que tem que ser feito, até para o peso não ficar nos nossos ombros, ou no seu ombro, ou no ombro de quem é o líder naquele momento. Andando um pouquinho mais, esse mesmo líder tem alguns segredos que ele tem que trabalhar dentro dele. E aqui eu vou trazer 3 do básico. Se ele não trabalhar, ele não evolui. Líder precisa ter domínio emocional. Você precisa ter um pouquinho de sangue frio, porque em algum momento alguém vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Alguém vai querer te questionar. Alguém vai te pressionar para fazer de uma forma diferente, dependendo do teu nível de gestão. Você vai ser pressionado para fazer de uma forma diferente. Alguém vai te pressionar para aceitar uma carga maior do que a tua equipe consegue dar conta. Como é que você bota limite nisso e continua com a sua saúde se você não tiver estado emocional? Então, você precisa ter domínio emocional. Essa inteligência emocional é um dos segredos fundamentais. E a PNL é uma ferramenta fantástica para ajudar você a entender a inteligência emocional. A PNL te ajuda a ressignificar, a se colocar no lugar do outro, a entender como você funciona, a aprender a lidar com conflitos internos e externos e por aí vai. Ela te ajuda a estruturar todo esse estado emocional. Mas só isso é o suficiente? Não. Você pode ter uma mente muito treinada para lidar com os estados emocionais, mas se você não tiver presença, você não vai perceber as pessoas, você vai deixar detalhes importantes passarem, você não vai estar pleno ali para outra pessoa. E aí eu não vou dar nenhum exemplo de liderança, vou dar um exemplo bem simples. Se você tem filho, se você é casado ou casada, e aí você vai no restaurante com a sua esposa, seu marido, companheiro, companheira, ou para brincar com seu filho, para lá 5, 10, 15, 20 minutos, o tempo que você colocou, sem tocar no seu celular, por exemplo, e dar 100% do seu tempo e da sua presença para aquela pessoa, sem tocar nisso. Isso é presença, é estar ali para aquela pessoa. Eu, às vezes, vou no restaurante com a minha esposa, a gente olha para o lado, tem um monte de casal, família e tudo, todo mundo no celular, e falando sem olhar um nos olhos dos outros. Quando eu estou com a minha esposa, na maioria das vezes, a não ser que alguém precise trabalhar e aí um vai pedir a permissão para o outro e vai ser bem temporário, o celular vai estar lá quietinho e a gente vai estar conversando, interagindo, curtindo aquele momento. A mesma coisa vai ser com a tua galera, com os teus colaboradores no teu negócio. Se você não estiver presente, se você ficar aqui respondendo a mensagem ou um e-mail enquanto você escuta outra pessoa, cadê a atenção plena para o outro também? Terceiro segredo, conexão e saber ouvir. Se você não aprender a ouvir as pessoas, você não vai aprender a se conectar com as pessoas. Só se conecta com as pessoas quem ouve as pessoas. Se você é um líder e se a sua liderança vai se espalhando para você influenciar pessoas, você precisa ouvir elas. Você precisa entregar para elas aquilo que é importante para elas, sem deixar de entregar para você o que é importante para você, sem deixar de entregar para o negócio o que é importante para o negócio. Conexão e saber ouvir vai te ajudar a entregar a interseção entre essas 3 coisas, o que é importante para você, para as pessoas que trabalham com você e para o negócio. Todo mundo precisa ganhar nessa equação. Quando tem perdedores, esse negócio não evolui. Um pouquinho mais. Roda da liderança. Dá para desenvolver essa habilidade? Dá. Vamos lá. Pega o teu papel aí, faz uma roda da liderança aí. Aqui eu abri 8 partes aqui, você pode abrir do jeito que você quiser. Você vai dar uma nota de novo de 0 a 10 aqui. Para você, em que nível que você está. Então, vamos lá. Qual é a tua habilidade de inspirar pessoas hoje? Pode ser na tua casa, na sua família, as pessoas que trabalham com você. Você é uma pessoa inspiradora? Você é a pessoa que faz os olhinhos daquela pessoa que está te ouvindo brilhar? De 0 a 10, de verdade. O quanto que você inspira as pessoas ou o quanto que você é um trombeta do apocalipse que só fala de desgraça o tempo inteiro nesse negócio? Seja sincero. Você tem esse toque de inspirar as pessoas, de tirar o melhor delas, de mostrar para elas que tem um caminho melhor, que elas podem chegar lá? Dá uma nota aí para você, de 0 a 10. 2, delegar. E aí? Você consegue delegar? Ou tem aquele pequeno raciocínio na sua cabeça que fala, cara, o outro vai demorar muito mais tempo, é melhor fazer que é mais rápido. Mais rápido. Mas quanto tempo você aguenta? Quanto você aguenta acumular? Então, aprender a delegar é aprender a ensinar a pessoa em fases a assumir responsabilidade sobre aquilo que é importante, a ser autogerenciável. E você vai fazendo os seus pontos de controle.
mas eu preciso delegar. Eu preciso criar um método para delegar, para chegar lá. E aí, de 0 a 10, você consegue delegar? Você cria um método para delegar de forma que você chegue no último nível podendo confiar naquela pessoa e acompanhar? 0 a 10, dá uma nota aí para você. Terceiro, trabalhar em equipe. Você está lá naquela tua reunião de equipe e aí você está trazendo uma ideia nova. Alguém vem com outra ideia, outro colaborador vem com outra ideia. Você escuta a ideia de todo mundo e encontra uma interseção nas ideias ou é sempre a sua ideia? Você abre mão de liderar alguma coisa para que outra pessoa tome a frente, para que aquela pessoa se desenvolva? Você distribui isso para a equipe, para todo mundo trabalhar junto, um ajudando o outro? Se você trabalha em equipe, bota aí de 0 a 10. Que nota? 10 é o máximo. Quarto, ousadia. Um líder precisa ousar. Ele precisa escolher, ele precisa tomar decisão. Não dá para ficar no limbo, não dá para ficar em cima do muro. Ele precisa tomar decisões, ele precisa ousar, ele precisa melhorar processos, ele precisa desenvolver pessoas. E você, como líder, você é ousado? Você escolhe fazer diferente? Você está sempre pensando e usando aquela criatividade para fazer diferente, para criar coisas novas, para trazer ideias novas? Sim ou não? De 0 a 10, vai lá, em que nível que você está nisso? Quinto, planejamento. E aí? Você planeja e se organiza bem? Você estrutura como vai ser teu dia, segue aquele dia? Ou o teu planejamento nunca acontece como um todo? Você sabe organizar bem as tarefas, distribuir bem essas tarefas? Como é que está o teu planejamento, a tua construção do teu objetivo final e essa distribuição para a equipe e acompanhamento? Seja a equipe, teus colaboradores, seja a sua família, seja os membros da sua igreja, não importa. Em todos os cenários funciona o que a gente está falando aqui. De 0 a 10, que nota que você está? Estou vendo a galera aqui no chat colocando as notas, isso é legal, gente. Vai refletindo sinceramente sobre isso. Isso é uma autorreflexão. Para você evoluir como líder, todos nós vamos ter que evoluir sempre como líder. Tudo que a gente está falando aqui não para no tempo. Você continua evoluindo. Quando você chega naquilo que você chama de 10, muda a equação e ela começa de 0 a 10 de novo. Como se fosse de 11 a 20. Lá vai você de novo, porque tem sempre alguma coisa para melhorar. Sempre. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Vamos lá. Sexto, foco. Você tem uma coisa para fazer. Você faz aquilo com foco, entrega. Você vai conduzir uma reunião, você mantém o foco da reunião, ou 25 assuntos diferentes surgem e você fala de tudo e depois tem que marcar outra reunião para trabalhar aquilo que era o foco original da reunião. Você consegue manter o foco no que você quer? Se tiver uma britadeira do lado ali, a empresa em obra, e você estiver montando um contrato para alguma coisa ou montando uma apresentação, você consegue montar na boa? Qual é o teu domínio do teu foco? Isso é treinado. Tudo que a gente está falando aqui é músculo da mente. Quando você vai na academia, vai fazer uma atividade, você vai fazer uma atividade física, você está treinando o teu músculo. Ele vai ficar mais forte. Tudo isso aqui é músculo mental. Você precisa treinar. Não adianta fazer hoje e semana que vem mudou. Não, é um hábito. Você tem que praticar todo dia. Que nota do foco de 0 a 10? 7. Dar feedback. Você dá feedback constantemente, na alegria e na tristeza. Você diz o que está indo bem, você corrige aquilo que precisa ser corrigido em tempo real, o tempo todo. Ou você segue lá a avaliação 180 ou 360 da empresa de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, e aí você tem uma avaliação. A cada 6 meses você tem uma reunião de feedback com o teu colaborador. Quantas coisas já passaram? Você pode até ter uma reunião formal lá, de cada 6 meses, para cumprir o processo do RH, para alinhar aquilo de uma forma definitiva. Mas todo dia é dia de feedback. E o último, mas que na verdade é o primeiro, autoconhecimento. Qual a sua nota? De 0 a 10, em que nível que você está? Como é que está teu autoconhecimento? Todo dia você para estudar um pouquinho, para olhar para você, para meditar, para se perguntar o que que você pode melhorar, o que que você fez hoje que deu certo, o que que você pode fazer diferente amanhã, o que que você evoluiu hoje em relação a ontem. E aí? De 0 a 10, para, ou vem aquela desculpinha na cabeça, pô, tô com tempo para nada, tá tudo tão corrido. A vida é corrida, mas você corre na direção que você escolhe. E aí, de 0 a 10? Agora que você deu a nota,
Qual deles tem nota menor? Qual deles é o mais importante para você desenvolver? Às vezes, um tem nota menor, mas não é o mais importante agora para você desenvolver. Então, eu quero que você combine isso. Uma nota mais baixa com a importância de se desenvolver. Escolhe um aí para você. Qual é o seu? E você vai escrever no papel agora um compromisso. Um compromisso. Você não precisa contar para ninguém, nem para mim aqui no chat, se você não quiser. Apesar de eu ser fofoqueiro e querer muito saber o que você vai botar aí, mas se você não quiser contar, não tem problema não. Pode ser só para você. Eu quero que você escreva aí o teu compromisso que você vai fazer a partir de agora. Uma ação simples para isso, para começar a se desenvolver e para chegar nesse lugar que você quer. Vai ser o teu compromisso aqui comigo e com a Tainá aqui. O que você vai levar aqui? Vai ser o teu compromisso de ação. Quando você desligar essa live, além daquele compromisso de mandar essa live para um monte de gente para conhecer o INAP, conhecer a gente e outras pessoas que possam ajudar, você vai ter o teu compromisso com você de ir lá e fazer essa ação. Temos um compromisso? Só quero ouvir de vocês no chat. Sim ou não? Você botou o teu compromisso? Na verdade, só quero ver sim aí no chat. Nem quero ver não. Escreve aí, de verdade. Escreveu o teu compromisso? Saí do Zoom, estou olhando aqui para o chat. Eu quero ver só subir sim aqui. Vai, fala comigo. Não me deixa falando sozinho aqui. Nós somos palestrantes, treinadores, somos tudo carentes. A gente precisa interagir com pessoas. A gente gosta de pessoas. Então, escreve aí para mim. Temos ou não temos um compromisso? Ninguém está escrevendo aí, Thay. Ah, sim, agora está chegando, está chegando. Sim. E aí? Cadê o compromisso? Espero que você não tenha escrito no chat, mas eu espero que você tenha escrito no seu coração, porque é aí que vale o seu compromisso. É isso que vai fazer a diferença. É isso que faz a gente melhorar como líder. Isso aqui é um pouquinho do que a PNL agrega na nossa vida. Se a gente pensar em outras 5 habilidades do líder, lá vamos nós, ó. Primeira delas, aceitar as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Um líder, ou a autoliderança, começa por você aceitar o outro do jeito que ele é e aprender a conviver com o outro e tirar o melhor disso. E em vez de ficar julgando o outro porque ele não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Segunda habilidade é abordar relacionamentos e problemas em termos do presente e não do passado. Chega de jogar na cara do outro o que ele fez lá atrás. O que está acontecendo hoje? É isso que importa. O que passou, passou. Corrigiu, melhorou. Se você precisa ter uma conversa para resolver isso, tenha uma conversa e resolva isso. Mas a partir de agora, fale sobre o presente. Aborde os relacionamentos, dê feedback sobre o que está acontecendo agora, não o que aconteceu há 2 anos atrás, há 1 mês atrás. Terceira habilidade é tratar as pessoas com cortesia, independente do nível de intimidade que você tenha, seja cortês com a pessoa. Não importa qual é o nível, isso aqui não é para você tratar só os seus colaboradores, é do porteiro do prédio ao presidente da empresa, não importa com quem você está falando, do outro lado tem um ser humano. E esse ser humano pode ter um cargo que para o mundo pode ser melhor ou pior, mas continua sendo um ser humano. Então, jamais, como líder, perca o olhar do ser humano. Olhe além do cargo de qualquer pessoa. Quarto ponto, confiar em si e nos outros. Primeiro, você tem que confiar em você. Mas, Marcelo, será que eu estou preparado para o próximo cargo? A gente sempre vai perguntar isso. Friozinho na barriga é bom. Se você acha que não está, vai lá estuda mais. Mas aceita e dá o teu passo. E cresce. E evolui. Mas também aprende a confiar nos outros. Mas se o outro errar comigo, você deu o patamar para ele dar confiança. Foi ele que perdeu a confiança? Pronto, não foi você. A partir de agora, você vai manter o seu pé atrás, tudo bem, até a outra pessoa se recuperar. Mas sempre dê o voto de confiança para a pessoa. Isso é liderar. Por último, agir sem necessidade de aprovação e reconhecimento dos outros. Faz aquilo que está no teu coração. É óbvio que você não vai sair fazendo o que está no teu coração, que não tem nada a ver com o negócio que você trabalha. Faz aquilo dentro do ambiente da empresa, do negócio, da sua família, respeitando os outros, respeitando o negócio, respeitando as pessoas que estão acima de você, ao lado ou abaixo. Mas faça. Faça porque você sabe que aquilo é o melhor a ser feito. Não esperando aprovação para isso. Isso é liderar. Sabe qual é essa moral da história? Para a gente fechar aqui nosso aulão de PNL, de liderança. E aí eu quero que você me diga o que mais você quer saber, que perguntas você tem, para a gente fechar o nosso aulão de liderança. As palavras mais importantes.
As 6 palavras mais importantes para um líder. Eu admito que eu cometi um erro. Todo mundo erra. Quando você errar, admita o seu. As 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. Elogie o trabalho do outro. Todo mundo gosta de ser elogiado. As 4 palavras mais importantes para um líder. Qual é a sua opinião? Antes de você dar a sua, pergunte a do outro. A sua já tem que conter a do outro. Você é o líder. As 3 palavras mais importantes. Faça o favor. O outro pode ser um subordinado seu, mas a educação e a cortesia, como a gente já viu, jamais se perde. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. Pelo mesmo motivo do anterior. A palavra mais importante. Nós. Nós fazemos as coisas acontecer juntos. Como diz aí o jargão popular, sozinho você pode até ser mais rápido, mas juntos a gente vai sempre, sempre mais longe. Agora eu quero saber as perguntas de vocês. Falamos aqui direto 50 minutos. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Dúvidas, perguntas. Foi útil? Ajudou? Entender um pouquinho da PNL nesse olhar da liderança? Tudo que eu coloquei aqui são coisas que a gente pega com a PNL. A PNL é tão rica, como eu falei, que ela vai agregando esse valor para a gente. Ela vai trazendo essa construção de liderança para a gente. Como eu poderia pegar a PNL aqui e estar fazendo uma construção para a sua saúde mental e emocional, também iria funcionar muito bem. Como eu poderia pegar a PNL aqui e fazer uma construção para você olhar a sua estrutura de aprendizado, como você pode aprender melhor, a sua estrutura profissional, porque a PNL é sobre como você funciona. Isso foi o que me encantou na PNL lá atrás, quando eu comecei nela em 2008, e é o que continua me encantando até hoje. E se você já conhece a PNL, como alguns que eu já vi aqui já conhecem, vocês sabem que ela funciona. Quem está aqui no chat e que conhece a PNL, já fez algum curso, já experimentou a mudança que a PNL gera, bota aí. Eu conheço, para você, para os outros que não sabem, para não ficar as minhas palavras aqui somente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ela ajuda muito a crescer, a evoluir. É óbvio, quando você usa ela com responsabilidade. Porque tem muita gente que às vezes não vai usar com responsabilidade. Tem muita coisa que se falam da PNL que leva para o sensacionalismo. Não é isso que a gente faz aqui no INAP. Nosso papel aqui no INAP é usar ela com responsabilidade. Até onde ela vai, com carinho, cuidando do outro e cuidando da gente em primeiro lugar. É isso que faz a PNL funcionar. E cadê as perguntas, minha gente? Você viu alguma pergunta passar aí, tá? Eu não vi pergunta passar. Ninguém me pergunta nada, gente. Lembra? Não, aqui não teve nenhuma Palestrante, por enquanto. palestrante é tudo carente. Fala comigo. Pega pelo menos essa live, vai. Manda para um amiguinho que não conhece o PNL, vai. Compartilha. Vai ficar gravado aqui. Então manda aí para o pessoal assistir. Faz a boa ação de hoje aqui. Ajuda os amigos aqui do INAP a compartilhar e chegar no coração dessas pessoas também, vai. E para você que está aqui, que não conhece o PNL, vale muito a pena. Como eu falei, ó, eu, Marcelo, vim buscar a PNL porque eu já estava na minha transição de carreira, como uma ferramenta a mais na minha transição para montar minha empresa de treinamento, de desenvolvimento humano, de coaching. Eu gostei tanto disso, e o primeiro lugar que eu vim buscar foi aqui no INAP, que eu estou aqui até hoje, que eu vi e fiquei dando aula, e isso virou um agregado na minha carreira, de tanto que foi útil para mim e continua sendo. Você está me vendo aqui até hoje, e só dando aula no INAP. Já estou indo, calma aí, deixa eu fazer as contas. São 14 anos já dando aula aqui no INAP. Só aqui no INAP, fora as outras coisas. Então, a PNL ajuda demais a gente a melhorar, a crescer e a evoluir. Então, se você ainda não conhece, venha conhecer. Mas escolha com responsabilidade, como a gente falou. A PNL tem muita ferramenta, mas também tem muito sensacionalismo. Aqui você pode ter certeza que a gente vai cuidar de você com o maior carinho e a gente vai ser correto no uso dessa PNL aqui. E para você que quer saber um pouquinho mais, a nossa formação de PNL, você tem uma noção, são 108 horas que você vai mergulhar dentro de você, onde você vai passar por entender por que alguém fala rápido e o outro fala devagar, entender como você se conecta com outra pessoa, aprender a se colocar no lugar do outro, definir metas claras, descobrir quais são as suas estratégias que funcionam e as que não funcionam e mudar as que não funcionam, aprender a gerar o que a gente chama de âncoras de excelência para potencializar seus estados emocionais quando você quiser. Você vai aprender a encontrar os níveis que estão dentro de você e equilibrar eles. Você vai aprender a ressignificar as coisas, a olhar de forma diferente, a entender o modelo da sua mente. Você vai aprender a parte de saúde mental e emocional.
Você vai desde cura de fobia, cura de alergia, quando elas são construídas emocionalmente, passando por perdoar, passando por se conectar de coração para coração com as outras pessoas. Você vai aprender liderança, tem um módulo inteirinho de liderança aqui para quem não fez. Aqui são um final de semana inteiro só de liderança para você desenvolver a liderança. Você vai estudar também como é que você pode usar melhor o teu cérebro para aprender aquilo que você quer, entre tantas outras coisas. Tudo isso está nesse pacote da PNL. É isso que me encanta e eu tenho certeza que é isso que vai encantar você. Né, Thay? Quando é que a gente tem mais curso de PNL para a galera se Isso aí, interessar? Marcela. A Dani até estava perguntando aqui no chat, nós vamos ter uma turma agora em fevereiro online, tá, do Practitioner, e uma presencial no INAP em março. Então, a gente vai ter aí 2 turmas pela frente com as inscrições já abertas. Marcela, a gente teve uma pergunta aqui que passou aqui, ó, Fala para mim. da Bruna. Pode-se usar a liderança na vida pessoal? Bruna, tudo bem, Bruna? Sempre um prazer. Sem dúvida que, na verdade, Bruna, deveria ser o primeiro lugar que a gente teria que usar a liderança aqui, na vida pessoal. Porque a base de um líder é se autoliderar. Se ele não cuidar dele, como é que ele cuida dos outros? Eu, pelo menos, eu estou dando aqui para vocês o meu ponto de vista. Para mim, você precisa ser um exemplo daquilo que você quer pedir para o mundo. E para você ser um exemplo, vai começar sempre pela autoliderança, que é o que eu falei lá no início, as dimensões sistêmicas. A primeira delas é a intrapessoal. Então, eu tenho que liderar minha própria vida. Eu tenho que olhar, e aí pode ser mais um exercício para todo mundo que está aqui com a gente fazer. Olha no espelho e percebe aí, o que eu não estou cuidando de mim? Eu não estou cuidando da minha saúde, eu não estou dando tempo para minha família, eu não estou tendo tempo para descansar, eu não estou cuidando da minha espiritualidade. Você precisa cuidar de tudo aquilo que é você. Essa é a sua melhor liderança em primeiro lugar. Não adianta você ser um ótimo líder na empresa, no negócio, e não ser um líder na sua vida. Alguma área da sua vida que você está negligenciando vai cobrar o preço em algum momento. Jamais deixe isso acontecer. Para isso, lidere você mesmo. Mais alguma? Não vi nenhuma aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. Estou catando aqui. Não, a Aline comentou aqui. Muito obrigada, clareou muita coisa por aqui. Cada vez mais encantada com a PNL. Já tive o prazer de assistir uma aula no INAP e em breve farei meu curso completo. Aline, Legal, estamos te Aline. esperando aqui. É o que eu ia falar. Estamos te esperando aqui, Aline. Quando você quiser, estamos por aqui, sempre disponíveis. E o que é legal aqui também é que você vai encontrar vários trainers para você ter pontos de vista diferentes. Hoje você está me vendo aqui, outro dia vai ser o Wendel, outro dia vai ser o Dalton, outro dia vai ser o Jairo. Tem sempre pessoas diferentes para você poder olhar pontos de vista diferentes e pegar aquilo que serve para você. A gente sempre trabalha com essa diversidade para você ver pessoas diferentes dando aplicabilidade do seu próprio jeito da mesma PNL. Aí você consegue descobrir que a PNL tem que ser moldada para você, sob medida. Vendo esses exemplos, você consegue escolher aquele que fica melhor para você. E aí você cresce ainda mais. Marcelo, tem outra pergunta aqui da Bruna. Diga, dona Bruna, o que a Bruna falou aí para a gente. O que mais pode se observar para se manter um bom líder sem perder o foco e as habilidades e qualidades do ser humano? Bruna, consciência e presença vão te trazer essa informação. Para todo mundo que já parou para silenciar um pouquinho a mente, para respirar, quando você para, se faz uma pergunta sincera, não tem muito como você esconder de você o que você tem que melhorar. Quem já experimentou isso vem na tua cabeça. Quando você para todo dia, eu, por exemplo, tenho o hábito de todo dia refletir sobre como foi meu dia, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. E eu normalmente ainda faço uns exercícios mentais. Se eu percebo que eu poderia ter agido até um pouco melhor, eu me projeto lá naquele cenário, sinto como se aquela pessoa estivesse na minha frente, converso com ela com o meu melhor sentimento ali e levo para ela a minha melhor mensagem naquele sentido, para isso tudo. Eu faço esse exercício como se fosse uma meditação, uma indução para mim. Eu faço todo dia. Por quê? Porque eu vou passando em todos os cenários e mesmo que tudo tenha dado certo, eu falo, cara, podia ter feito o quê melhor ali? Como é que eu podia ter me conectado mais? Às vezes é o contrário. Eu faço isso para mim. Eu percebo, olha, me sobrecarreguei quando eu fiz isso. Não vou fazer de novo. Ali. Às vezes é aquela autoliderança que você perguntou antes, Bruna. É parar e falar, opa, me sobrecarreguei. Não dá para fazer isso desse jeito. Preciso descansar um pouquinho mais. Fica mais pesado para fazer dessa forma. Na próxima, não vou aceitar isso ou vou trocar isso. Então, eu costumo fazer esse exercício. E a diferença é que, quando é alguma coisa contra a pessoa, como eu falei para vocês que eu me projeto, me imagino lá resolvendo isso com a pessoa, com o meu coração com
bem resolvido, em paz, quando é uma coisa que eu percebo que eu me sobrecarreguei, eu me vejo. E aí eu converso com essas 50 células do corpo, tem 50 trilhões de células aqui do nosso corpinho, aproximadamente, e eu peço perdão para elas. Olha, desculpa, eu sobrecarreguei. Por exemplo, esses últimos dias eu tenho falado demais, eu tenho dado muito curso, palestra, num monte de evento. Isso está gastando um pouquinho mais a minha voz em cima disso. Porque num deles eu usei um pouco mais a minha voz do que eu deveria, em vez de usar um pouquinho mais o meu microfone. Eu parei, cheguei em casa, voltei e falei, cara, me perdoa porque eu te sobrecarreguei. Vou cuidar de você. Aí vamos lá, própolis, gengibre, tudo que tem direito. Mas eu também converso com o meu corpo para saber o que que meu corpo precisa. Mas aí eu já estou viajando para caramba, né? Mas você cabe, né, Bruno? Você já está nessa área e já tem algum tempo. Já dá para você viajar assim. Marcelo, Tem mais alguma, Thay? vamos ver aqui. É, A Lisete deixou aqui um depoimento. O INAP faz um trabalho de qualidade e sério. Obrigada, Lisete, pelo reconhecimento, pelo seu depoimento aí, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Bruna, tem mais uma pergunta minha. Ah, sim, a que eu acabei de ler para o Marcelo. A Ana falou aqui que tem muita vontade de fazer escola de palestrantes, mas não mora no Rio. Ana, a gente está com uma turma agora em fevereiro, uma turma online do Escola de Palestrantes, que é um outro curso que a gente tem de oratória. É, Então, se você quiser pegar mais informações, vou deixar também o link aqui. Iana, a gente acabou ontem o intensivo presencial. Eu terminei a turma ontem do Escola de Palestrantes. É um curso muito transformador, muito bacana você ver. E online vai ser do mesmo jeito, você vai praticar da mesma maneira, você vai trabalhar uma série de técnicas, então é bem bacana, vale muito a pena. Hoje, ainda há pouco mesmo eu estava respondendo um depoimento de uma aluna que mandou aqui, a gente é o maior presente, poder ver essa mudança nas pessoas. Então aproveita, se vai ter online, faz, porque a gente não tem sempre online, não. Normalmente uma vez por ano só, né, Thay? Que tem uma escola assim, É, o resto é é, presencial. Então é, a gente, aproveita. a gente abriu essa turma e também tá com o valor de lote, de primeiro lote. Então, tá com desconto aí para pagamento antecipado. A gente não sabe até onde vai, até quando vai essa virada de lote, mas aproveita aí. E, Marcelo, vou aproveitar aqui para dar uma força para a galera. É, Vamos fazer o seguinte, para quem está aqui na live, né, até sexta-feira agora, o practitioner online ou presencial aí com o valor de primeiro lote, tá? Que eles já viraram aí, principalmente agora o practitioner online que já virou, vamos deixar aí pelo primeiro lote, até sexta-feira, tá, pessoal? Legal. Você Para quem botou o tá, link aí para mas eles? botei aqui o do practitioner e também botei o do escola aqui que a Ana perguntou aqui. É fevereiro, não é isso? Online, e em março Isso, dia começa a turma do 6. Flamengo presencial, né? Isso, botei aqui direitinho as datas, mas quem quiser mais informação, preencha aí os dados aí na página, que você vai ser atendido por alguém aqui da nossa equipe do INAP. E aí você pode falar, ó, participei da live e quero garantir aí o valor do primeiro lote. Pode falar lá. Isso Combinado, aí, pessoal? gente. Aproveita, gente. Aproveita que está valendo a pena. Ó, eu fiz o meu primeiro curso de PNL, de Practitioner em PNL, em 2008, no INAP. Vou dizer para vocês que eu paguei muito mais caro do que o valor hoje do INAP ali. Muito mais caro do que o INAP faz hoje pelas pessoas. O INAP não estava com esse coração assim tão leve naquela época, não. Então, vai lá e aproveita. Porque naquela época era muito mais raro ter e não era assim, não tinha toda hora também. Então, hoje, aproveita que está mais divulgado, é mais fácil de você acessar, tem mais acesso, tem online, tem presencial, faz esse processo que é bem transformador. Transformador tanto na carreira, né, no lado da liderança, da carreira também no lado pessoal e com a família, com os amigos. Você vai ver uma grande melhora assim em todos os aspectos, todos os âmbitos da sua vida. Né, Marcelo? Marcelo? Acho que o Marcelo caiu. Marcelo? Me Oi, escuta? voltei. Troquei aqui a Voltou. rede de internet. Uma começou a falhar, eu troquei para outra. Estou de volta. Então, sem mais perguntas aqui, podemos ir encerrando? Então, vamos lá, gente. Ó, prazer imenso sempre estar aqui com vocês. De novo, se você achou legal, se foi útil para você, pega o link aí e compartilha com alguém que pode ser útil. Mesmo que a pessoa não faça um curso de PNL.
talvez o que a gente tenha falado aqui já possa agregar um pouquinho na vida da pessoa. Quanto que a gente vai produzindo de conteúdo aqui, às vezes uma fala, uma palavra, isso já aconteceu na minha vida, provavelmente na de vocês. Então, compartilha com alguém. Pega o link aí do YouTube, joga para alguém, compartilha nas tuas redes sociais, leva essa mensagem para mais pessoas. E é sempre um prazer poder estar aqui para contribuir com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Beijo no coração. Beijo no coração daqueles que só vão ver depois. Vai ser um prazer também estar com vocês, mesmo no gravado. Thay, sempre um prazer. E a gente se encontra por aqui no INAP. Obrigada, Marcelo. Excelente aula. Muito obrigada aqui pelas suas palavras, pelo conhecimento, né, que você aqui passou para a gente, que eu também aprendo muito aqui interagindo e participando com o pessoal. Obrigada, uma excelente noite para todos.